O pessoal vai chegando, vamos lá para dar uma musiquinha. Boa tarde a todos. Essa música se chama Renova-me, né, de Aline Barros. Então, iniciei com ela porque realmente a palavra que pede hoje é renovação. Renovação de hábitos, renovação assim, talvez de forma de falar, renovação de forma de pensar. A gente tem constantemente pensando nisso? A gente está constantemente pensando nisso? Será que realmente a gente está conectado ao nosso coração, à nossa espiritualidade, a tal ponto da gente encontrar também meios de nos renovar? Por que a gente só consegue enxergar só as dificuldades, as coisas que tem que fazer para o nosso dia? Por que também a gente não pensa se... por que também a gente não pensa maneiras de se renovar? Eu sei que muitos pensam assim, às vezes fazemos algumas atividades, lemos um livro, né? Fazemos uma vivência, né? Mas assim, e após isso? O que eu tenho feito com tudo isso para me renovar? Expectativas grandes são criadas diariamente para nós em vários sentidos da vida, né? Eu acho que todo mundo percebe isso, né? Expectativas na família, expectativa no financeiro, expectativa assim. E o que eu tenho feito para que essas expectativas sejam realizadas? O primeiro assunto de hoje é essa tensão de olhar, né, para essa questão da expectativa, né? Quando a gente cria muita expectativa, o que acontece conosco? Vamos lá, vamos nos colocar, pensar um pouquinho. O que acontece conosco quando a gente cria muita expectativa? A gente acaba negando, se você for perceber, se você olhar um pouco para você, a gente acaba negando a nossa capacidade de agir, de pensar e de sentir por nós mesmos, porque a gente fica tomado por algumas questões. E quais são essas questões que a gente é tomado? Insegurança, instabilidade, sentimento de vazio. Você não tem capacidade de agir, de pensar, entendeu? E de sentir. Então, o que você vai acabar sentindo? Instabilidade, insegurança, sentimento de vazio. E isso, se não for cumprido, a ansiedade ela aflora de uma forma tão grande e você acaba despejando desequilíbrios enormes para a sua vida e quem está à sua volta. Então, assim, eu aprendi na vida que eu não crio expectativas, apesar de criar, sentir que eu crio, mas assim, não dou tanta força, eu entrego. Então, assim, se eu tenho algo a ser realizado, eu entrego, tá entregue, Senhor. Se tiver que ser, vai ser. Não estou dizendo nem que eu quero, que eu quero. Se tiver que acontecer, vai ser muito bom para mim. Eu sinto isso. E se for desejo de uma energia maior, que também faz, que se for auxiliar no meu crescimento espiritual, então que seja feita a vossa vontade. Quando a gente faz uma entrega assim, da expectativa, a gente está aliando, se vocês perceberam na forma com que eu falei, a gente está aliando duas forças, física e espiritual. Então as expectativas elas têm que estar sempre imbuídas dessa balança físico e espiritual. Físico e espiritual. Para quê? Para que realmente o universo possa me proporcionar dentro do equilíbrio. Dentro do equilíbrio que é realmente para mim e não o que meu ego quer. O nosso ego ele quer o que é bom para ele, né? O Ricardo ele quer o que é bom para ele, confortinho, beleza, tal, tal, tal. Mas o que meu espírito quer? O que minha alma deseja?
Será que a gente consegue ter essa conexão? A gente consegue fazer essa pergunta para nós mesmos? Então, será que esse sentimento de impotência, esse sentimento de instabilidade, de insegurança não vem porque a gente não está sabendo ainda se conectar conosco mesmo, com a nossa alma? E será que aquilo que a expectativa foi frustrada, será que era bom para você? Será que realmente seria bom para você? E é esse tipo de pensamento que faz com que eu, ao longo do meu tempo, apesar de você ser impulsionado por essa força da expectativa, de querer as coisas, realmente é o que faz você, sabe, dar aquela travada, dar aquela segurada e falar para você mesmo, não, tem, se não, realmente algo não foi feito, é porque deve ter algo muito melhor para mim e algo realmente que tem sentido para esse caminho, tanto espiritual como físico, né? Como material. Então, assim, é difícil realmente fazer essa entrega dessa expectativa. É difícil porque o ego, ele quer ter o comando. Nós queremos ter o controle e nós não controlamos nada. Nós não controlamos nada. Olha para o teu corpo, o que você controla? O máximo que você pode controlar são os movimentos do seu corpo. Mas você controla como a intensidade que seu coração vai bater agora, nesse instante. Você controla a produção dos hormônios que vão ser liberados agora pelas suas glândulas nesse instante. Você controla a dosagem do seu aparelho, da sua bexiga, para você realmente para fazer as suas necessidades conforme. A gente não controla nada. Quanto mais a gente acha que controla, mais a gente tá fora de controle. Aí você fala assim, nossa, Ricardo, então ferrou, né? Acabou, minha vida tá descontrolada. Não, assim, não tá descontrolado. A gente leva para um bom humor aqui, mas não tá. Basta que a gente encontre esse ponto de equilíbrio. Entenda que a vida é fluida. A vida ela tem que ser vivida, ela tem que ser vivenciada, ela tem que ser deixada. É simples. Nós complicamos muito. Não é mesmo? Por exemplo, quando o queixar-se, né? A gente gosta muito de se queixar, de murmurar, né? Principalmente disso tudo que acontece, que não dá certo para nós. E assim como a gente gosta também de encontrar os pontos, os erros nos outros. Lembra aquele jogo dos 7 erros, né? Que a gente ficava de, a gente quer encontrar o erro. Cadê o erro? A gente fica igualzinho naquela situação dos 7. Eu quero encontrar o erro. Onde está o erro nisso? Peraí, não deu certo, mas aonde está errado isso? A gente não consegue perceber e pensar um pouco, será que realmente não deu certo? Porque não era o meu momento? Não era esse momento? Por que agora eu não vou pegar essa força e, de vez de me deprimir, ficar instável, inseguro, sentimento de vazio, eu não jogo agora essa força toda, esse poder todo para uma outra direção, para uma outra oportunidade, para uma outra escolha? Se eu tenho o poder de escolha, pode ser que isso não é agora, mas daqui a pouco vai ser, porque você precisa passar por um outro caminho. Nós precisamos talvez trilhar outro caminho, então não force, não force algo. É como, sabe a vida, eu costumo falar que a vida ela é um enorme quebra-cabeça, onde todo mundo que já montou quebra-cabeça sabe, eu adoro montar quebra-cabeça. Esse quadro que está aqui atrás, ó, é de quebra-cabeça. Aqui, ó. Essa tela aqui são 2.000 peças que estão aqui atrás de mim. Eu montei com todo carinho, peça por peça. Mas chegou um momento que peças eram parecidas e eu tentava forçar. E
via, caramba, é muito parecida, como é que não encaixa? Será que veio com defeito? Eu cheguei a quase fazer uma mensagem lá para a empresa, para a Grow, para falar, ei, o que está acontecendo? Acho que veio errado, meu dinheiro de volta. A gente vai logo para a explosão. Aí eu, calma, peraí, vamos dar uma olhada melhor nisso? Será que tem alguma outra parecida? E eu fui vendo que eu forçando, eu machuquei um pouco a peça, porque eu queria encaixar com força, achando que era um defeito da peça, mas não, a peça estava certa. Sou eu que estava forçando de forma errada uma peça que não se encaixava ali. E olha que ensinamento que eu tive para minha vida naquele instante que eu montei esse quadro, que eu mostrei aqui para vocês. Eu montei esse quadro. Eu, 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 eu trouxe o seguinte ensinamento, que eu tenho que ter paciência, que eu tenho que olhar melhor, que eu não preciso ser tão acelerado para a montagem, que eu não preciso forçar a situação. Se eu deixar a coisa ser fluida, eu acho a peça certa. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando eu não me importei mais com aquela parte do quebra-cabeça, de novo mostrando para vocês. Eu acho que estava ali pelos meados ali daqueles azuis, porque eram muito parecidos. Eu fiquei até com meio trauma desses azuis desse quadro aqui. Quando eu encontrei a peça certa, mas eu só consegui encontrar a peça certa como? Quando eu mudei o foco. Quando eu tirei o foco daquela situação que eu estava martelando, vai encaixar, vai encaixar, vai encaixar, vai encaixar, eu vou levar para uma outra cor. Eu vou levar minha montagem, porque aqui eu estou ficando um pouco impaciente. O que aconteceu? Eu achei uma peça azul, porque eu fui mexer com vermelho, ou fui amarelo, né? Porque né? É muita cor, né? Eu achei a peça parecida. Quando eu fui encaixar, ela foi certo. E eu falei para mim mesmo, caramba, eu quase estraguei toda a minha obra por causa da minha impaciência, da minha intolerância, por não realmente respeitar que cada peça tem que ser encaixada no seu devido lugar. Até combinou. Então é isso. A vida, ela tem suas peças que são encaixadas em espaços e locais certos. Então a gente tem que ter paciência para esperar a peça certa, que quando encaixar, a obra se realiza. Porque você só vai conseguir dar continuidade na sua obra quando você encaixar aquela peça. Vocês estão me entendendo? Só quando você encaixar aquela peça que você continua dando caminho para a sua obra da sua vida. Então, pegando o gancho do início da expectativa que a gente está falando, muitas vezes não é aquele momento agora. Eu preciso talvez olhar para um outro caminho, montar algo lá e lá talvez achar aquilo que eu preciso para voltar aqui e montar e dar continuidade nesse caminho. E daqui a pouco a obra está toda montada, que é a obra da sua vida, né? O passo a passo do caminho que nós tantos buscamos aqui nessa terra, que é buscar o nosso melhor, a nossa busca interior, o nosso contato com o sagrado, é o nosso pleno entendimento com quem nós somos. Então, assim, procurem ver realmente isso com muita clareza. Quando vê que está insistindo, que a pedra está sendo, a peça está sendo machucada, que é você, são os teus anseios, a sua força, né? Teus pensamentos, suas emoções, está sendo machucada. Tenta olhar para outra direção. Tenta ver outro sentido que pode ser lá que você vai encontrar a peça que faltava.
É essa mensagem que eu queria deixar no dia de hoje para vocês. Uma mensagem que sai do coração, sai com espontaneidade, porque não o preparei. Eu até tinha deixado alguns livros aqui para falar de outro assunto, mas esse assunto é o que veio à tona, veio para ser falado, então eu respeitei. Então, gratidão a todos vocês que estiveram aqui hoje conosco, trazendo a sua luz, a sua atenção. Eu queria deixar realmente essa reflexão no dia de hoje para vocês, porque falar mais coisas do que isso pode ser que a gente encontre talvez umas peças que não são agora. Vamos focar nisso hoje. Gratidão, muita gratidão, tá? Vamos fazer uma prece todos juntos? Vamos aproveitar esse início da semana, esse início desse dia, e vamos lá. Feche os seus olhos, mentalize aquela força, aquela energia que você acredita, deixa isso vibrar dentro de você, respire profundamente, solte o ar devagar e vá sentindo que realmente uma força te preenche através da sua respiração. E vamos pedir tudo isso que nós lemos, tudo isso que nós falamos no dia de hoje. Amadas forças divinas, energias celestiais, a todas as forças que acreditamos, que nos irradia, que nos impulsiona nessa seara da fé e do amor, pedimos nesse momento o vosso envolvimento, a vossa graça, para que possamos realmente entender melhor as peças da vida, para que possamos realmente entender os encaixes e entender completamente que a vida é um completo encaixe de peças perfeitas que precisamos encontrar no meio da nossa jornada, no meio do nosso caminho. Senhor, faça lúcido e claro essas peças nas nossas vidas, para que possamos realmente trilhar o bom caminho, o caminho da fé, do amor, da perseverança e da vontade, para que possamos realmente encontrar com a sua força, encontrar com a força de nossos mentores, guias e protetores, e assim, de alguma forma, ajudar o nosso próximo dentro do nosso merecimento, limites e tempo. Gratidão pelo dia de hoje, Senhor, pela toda a força que nos envolve, por toda a energia que nos mantém vivo e forte para continuar nossa luta nessa terra. Gratidão, gratidão e gratidão. Abençoados irmãos e irmãs, que o dia reflita toda essa verdade, essa força para todas nós, e que a gente possa ir em frente com força, perseverante, acreditando realmente em si e realmente sendo sábio nos encaixes das suas peças na sua jornada nesse grande palco da vida. Um beijo a todos, gratidão, gratidão.